Quando Isabela descobriu que estava grávida, entrou em pânico. O principal problema era que seus pais nem imaginavam que a filha tinha um romance com um homem. Isabela, na época, tinha só 23 anos. Era uma garota jovem e ingênua, que acreditava em contos de fadas sobre o amor. E quem a fez acreditar nesses contos foram os romances que ela devorava à noite, depois de voltar da faculdade. Em cada livro que lia, o herói era um homem maravilhoso, que amava sua mulher, igualmente maravilhosa, e estava disposto a tudo para fazê-la feliz. Foi aí que Isabela acreditou que existiam sentimentos assim, inquestionáveis, verdadeiros, que não precisavam de nenhuma prova. Quando fez 20 anos, ela conheceu um homem não tão jovem, mas bastante interessante, que a fez acreditar que estava apaixonado por ela de verdade. Para Isabela, esse homem se tornou o verdadeiro herói do seu romance. Eles se conheceram na faculdade onde Isabela estudava. Ele foi até lá para dar uma palestra. Naquele dia, as ideias de Ricardo Almeida pareceram tão grandiosas para Isabela, tão corretas e lógicas, que ela ficou vidrada nele. Depois que a palestra acabou, foi a aluna que mais fez perguntas. Isabela cursava ciências políticas. E não porque os pais a obrigaram a escolher essa área, mas porque ela realmente se interessava pelo assunto. Isso veio do avô dela, que era fascinado pela situação do país e, às vezes, tinha umas ideias bem interessantes em voz alta. O avô trabalhou a vida toda como motorista de ônibus, mas acompanhava cada discurso do presidente, cada movimento dos políticos e dos partidos. Qualquer mudança política no país, ele seguia com uma atenção especial. Foi por causa dele que Isabela decidiu que sua futura profissão seria nessa área. A palestra de Ricardo Almeida, que na época era o prefeito da cidade, era uma oportunidade única. Primeiro, para ver o próprio homem ao vivo. E segundo, para ouvir a opinião dele sobre o futuro do país e do mundo. O discurso do prefeito prendeu tanto a atenção de Isabela que ela não piscou o olho durante as 2 horas que ele falou. Enquanto isso, os outros estudantes bocejavam de tédio na sala. Claro que o próprio Ricardo não podia deixar de notar aquela estudante tão fascinada por suas palavras. Parecia que ela estava encantada não só com o que ele dizia, mas com ele mesmo. Pelo menos foi o que pareceu para ele naquele primeiro encontro. Depois da palestra, Ricardo foi até Isabela. Ele estendeu a mão e se apresentou. Educado. Boa tarde. Meu nome é Ricardo Almeida, e eu sou o prefeito desta cidade. Mas, pelo que sei, você já me conhece. Isabela, toda vermelha, apertou a mão que o prefeito estendeu e baixou os olhos, tímida. Sim, claro que eu conheço, senhor. Já ouvi falar muito. Admiro sua forma de administrar a cidade e adorei como o senhor falou sobre a situação no país e no mundo. Você gosta de política? Ricardo deu um sorrisinho de canto. Na minha opinião, é uma área bem complexa para uma garota tão jovem. Mas Isabela não concordou com isso. E aí começou uma pequena discussão entre eles. O resultado? O próprio prefeito a convidou para um encontro. Belinha, você me pareceu uma moça muito inteligente e sensata. Que tal jantarmos juntos amanhã? Mas, por favor, não comente com ninguém sobre o meu convite. Digamos que vai ser um jantar discreto. Isabela balançou a cabeça, entendendo. Ela sabia perfeitamente que o prefeito, um homem casado e com uma reputação a zelar, não podia simplesmente sair por aí com uma estudante, mesmo que ela fosse da área dele. Aos pais ela não disse nada. Aquele encontro mudou completamente a vida dela. A conversa com Ricardo a envolvia cada vez mais. Ela gostava do jeito que ele pensava, se identificava com as visões dele. Com ele, Isabela podia compartilhar coisas que não conseguia com nenhum amigo ou parente. Tirando o avô, que já estava bem velhinho, ninguém no círculo dela se interessava por política. Por isso, conhecer Ricardo foi um verdadeiro respiro para ela. Um jeito de se desenvolver em algo que ela amava. Naquela noite, eles só conversaram. Depois, Ricardo a levou para casa no carro oficial dele. O que eu digo para os meus pais sobre onde eu estava? Isabela perguntou, percebendo que já era tarde. Ricardo pegou a mão dela e a apertou.
A moça sentiu o calor da palma dele e de repente uma onda de ternura por aquele homem. Isabela nunca tinha sentido um carinho assim por ninguém, nem uma conexão de alma tão forte como sentia com aquele homem, não tão jovem, mas tão interessante. Belinha, diz pra eles que você se enrolou conversando com as amigas. Você deve saber o que dizer pra eles não desconfiarem que você teve um encontro secreto com um rapaz. A gente teve um encontro secreto? Isabela ergueu as sobrancelhas, surpresa, fazendo Ricardo sorrir de novo, largamente. Sobre a parte do rapaz, ela ficou quieta. Não ia ter a coragem de lembrar da idade de um homem tão importante como o prefeito. Pode-se dizer que sim. Imagine que tivemos um encontro de verdade. E que, por causa dele, eu gostaria de te convidar para um segundo. Com sua voz aveludada e calma, Ricardo literalmente hipnotizou Isabela. Por um momento, ela se sentiu uma garota especial, alguém que o próprio prefeito da cidade queria levar para um segundo encontro. Mas em casa, ninguém perguntou por que ela demorou tanto. A chegada dela foi só um empurrão que faltava para eles finalmente irem dormir. Os pais de Isabela trabalhavam numa fábrica de tecidos e roupas. Essa fábrica era uma das principais empresas da cidadezinha deles, então trabalhar lá era uma grande responsabilidade. O desejo de Isabela de seguir na política foi bem recebido pelos pais, mesmo eles sendo de uma área totalmente diferente. Isso aconteceu simplesmente porque nem o pai nem a mãe entendiam nada do assunto. Mas eles viam o interesse claro da filha por uma carreira que não era nada feminina e não se opuseram à escolha dela. Quem mais se alegrava por ela era o avô, que adorava os programas políticos e via um futuro promissor para quem estivesse perto da política. Acredite em mim, ele dizia para a neta. Política é uma coisa que ninguém entende direito. Se você aprender os macetes, vai poder não só controlar e mexer nos pauzinhos certos, tanto na cidade quanto no país, mas também saber de coisas que as outras pessoas só podem imaginar. Isabela entendia o que o avô queria dizer. Era lá em cima que o destino das pessoas mais simples era decidido. Estando perto do poder, era possível prever os acontecimentos e, na hora certa, mudar o próprio destino e o destino dos seus entes queridos. Por isso, Isabela não ia abrir mão de sua relação com Ricardo de jeito nenhum. E não era só porque ele estava perto do topo do poder, mas também porque ela gostava dele como homem. Aos poucos, a relação deles deixou de ser só conversa e se tornou algo mais íntimo. Sem nem perceber, Isabela de repente entendeu que estava apaixonada por Ricardo. E não podia fazer nada a respeito. Ela sabia que seus sentimentos eram errados, porque o homem era casado. Mas ele mesmo a procurava, e ela não conseguia negar a intimidade que ele exigia dela. Sim, Ricardo era um homem bastante exigente. Porque ele não era uma pessoa qualquer, mas um gestor habilidoso que, como dizia o avô de Isabela, sabia mexer nos pauzinhos certos e pressioná-los nas situações certas. Ele gostava de Isabela, e por isso fazia de tudo para conseguir a máxima atenção dela. E Ricardo conseguia isso com muito sucesso. Depois de 6 meses de relacionamento, que era um segredo para todos ao redor, Isabela estava completamente apaixonada por aquele homem. Estava pronta para ir com ele até o fim do mundo. Ele se tornou para ela, pai, amigo, um homem próximo e amante. Em Ricardo, estavam concentradas todas as características mais importantes de uma pessoa com quem Isabela gostaria de passar o resto da vida. Apesar de preferir a política, na vida dela, como na de qualquer mulher, havia um lugar para o amor. E a inspiração para o amor entre um homem e uma mulher, ela tirava dos romances, porque não tinha outros exemplos diante dos olhos, a não ser seus próprios pais, que se tratavam mais como amigos do que como amantes e um casal apaixonado. Algumas vezes Isabela viu Ricardo com a esposa dele. A mulher tinha mais ou menos a mesma idade do marido, ou seja, um pouco mais de 50 anos. Eles não tinham filhos, então o casal estava sempre junto. Isabela nunca perguntou ao amante sobre como ele se sentia em relação à esposa, e Ricardo nunca lhe fez nenhuma promessa. Eles simplesmente se encontravam algumas vezes por semana. Às vezes, Isabela achava que o homem a usava apenas como um meio de aliviar a tensão, mas ao mesmo tempo ela sentia que não conseguiria se separar dele, por mais que quisesse. Isabela também pensava com horror no que poderia acontecer se, de repente, Ricardo quisesse deixá-la, trocá-la, por outra garota mais jovem e mais bonita.
Diante do prefeito, se abria um cargo mais promissor no governo do estado. Com isso, ele teria que se mudar da cidade e ir para a capital. Ela achava que não sobreviveria a essa notícia, porque o amor por aquele homem era grande demais, e como parecia a Isabela, não correspondido. Mas Ricardo, por enquanto, não dizia nada e não mencionava nenhuma mudança em suas conversas com a amante. Quase 3 anos depois do início do relacionamento íntimo deles, Isabela começou a se sentir mal. Uma visita ao médico confirmou suas suspeitas. Acontece que ela estava grávida. O que fazer e como agir? A moça ainda não fazia ideia. Ela nem tinha certeza se deveria contar sobre a gravidez para Ricardo, mas ele descobriu tudo sozinho, quase que imediatamente depois que o médico lhe deu o resultado do exame. Você ia esconder de mim essa informação tão importante? A voz de Ricardo soava assustadoramente ríspida. Isabela ficou com muito medo, porque não gostava de irritar ou magoar seu amado. Ela balançou a cabeça negativamente e agarrou as mãos dele, quase se ajoelhando. Ricardo, me perdoe. É que eu mesma ainda não entendi direito o que aconteceu comigo. Por isso, não estava pronta para te contar que estou esperando um filho. Apesar do relacionamento próximo e longo, Isabela nunca se atreveu a tratá-lo por você. Ele continuava a parecer muito mais velho e uma autoridade para ela. E Isabela via como ele gostava quando ela o tratava com respeito por senhor. Ricardo nunca sugeriu que ela o tratasse de forma mais informal. E a moça sabia o quanto ele gostava de ser respeitado e de ter sua posição honrada. Será que o problema é que você não tem certeza de que este filho é meu? Na voz de Ricardo surgiu uma desconfiança. Isabela quis se ofender, mas se conteve. De jeito nenhum podia irritar aquele homem. Afinal, Ricardo preferia mulheres contidas, que sabiam controlar suas emoções. Surtos de histeria, típicos do sexo feminino, eram estritamente proibidos na convivência com ele. Isso está fora de questão, ela respondeu com firmeza. Eu nunca tive ninguém além do Senhor. Por isso, não tenho dúvidas de que este filho é seu. E o Senhor também não deveria ter. Ricardo sorriu e abraçou a moça. Me perdoe, querida. Eu não quis te ofender com minhas palavras. É que a felicidade é tão grande que não consigo conter minhas emoções. E minhas emoções, você sabe, mudam como o tempo, a cada minuto. Isabela conhecia perfeitamente o caráter e o comportamento de seu amante. Ela não recebia dele apenas palavras gentis e carícias, mas às vezes também sofria com seu temperamento explosivo, quando Ricardo estava insatisfeito com alguma coisa, quando ele literalmente soltava raios e trovões, fazendo a moça se encolher e se transformar numa bolinha de medo. Mas, daquela vez, Ricardo estava calmo. Ele insistiu que Isabela deveria, obrigatoriamente, ter o bebê. É o meu herdeiro, meu único herdeiro, com quem eu sempre sonhei e que nunca tive. Minha esposa infelizmente não pode ter filhos, e por isso vivemos num casamento sem frutos. Mas este bebê, ele deve obrigatoriamente vir ao mundo e herdar tudo o que eu construí na vida. Mas como eu vou explicar para os meus pais o aparecimento de um filho? Perguntou Isabela, em pânico, levando as mãos à cabeça. Eles simplesmente não vão aguentar o fato de que eu, a única filha deles, tive um filho sem ser casada. Mas Ricardo acalmou sua amante, encontrando as palavras certas. Belinha, meu amor, seus pais não precisam saber que você está esperando um filho. Nós vamos organizar as coisas de um jeito que você passe a gravidez em outra cidade, supostamente fazendo um estágio numa grande empresa. Você vai ter o bebê, vai entregá-lo para mim e para minha esposa. E depois disso, estará livre para fazer o que quiser. Ao ouvir as palavras de Ricardo, Isabela ficou horrorizada. Ricardo, o senhor está dizendo que quer tirar meu filho de mim? Mas é o meu filho. Como eu posso te entregar? Não é uma coisa. Não, isso é impossível. O que significa impossível? Na voz do prefeito soaram notas metálicas. Para mim, não existe nada impossível. E quem é você para decidir o que quer e o que não quer? Aqui, quem decide tudo sou eu. Se eu decidir que este filho será meu, então assim será. Mas ninguém nunca vai saber que meu filho nasceu de uma qualquer, uma estudante que foi minha amante por um tempo e a quem eu dei uma forcinha. Não pense demais sobre si mesma.
Você é apenas um instrumento para eu conseguir a pessoa que eu preciso. Isabela ouvia seu amante e entrava em pânico. Além de estar grávida de um homem casado, cuja existência seus pais nem suspeitavam, ele ainda por cima ousava impor condições, entregar o filho a ele e à sua esposa. Todas as ilusões que ela tinha sobre aquele homem se transformaram em pó, sopradas por uma leve brisa. Agora, em vez do homem querido e confiável, Isabela via um gestor cruel, que tinha tomado uma decisão e não ia voltar atrás, sob nenhuma circunstância. Isabela não sabia como seria seu futuro. Eu não estou te propondo fazer isso de graça, disse o prefeito, e depois apertou suavemente os dedos de Isabela com sua mão. Eu vou te sustentar por muitos anos. Você não vai ter problemas com dinheiro nem com moradia. E mais, vou te arrumar um emprego excelente e muito bem pago. Só uma idiota recusaria uma proposta tão promissora. E você, minha querida, é uma moça inteligente. Você não quer estragar a sua vida e a vida dos seus parentes, quer? Agora, as palavras de Ricardo pareciam uma ameaça direta. Ele estava insinuando que, em caso de recusa, Isabela e sua família cairiam em desgraça. O resultado seriam condições insuportáveis, que aquele homem autoritário certamente criaria para eles. Eu não quero dinheiro, sussurrou Isabela, com lágrimas nos olhos. Eu quero ficar com o Senhor. Quero ter este filho, criá-lo com o Senhor. Ser, talvez não sua esposa, mas uma mulher próxima. Ricardo riu alto, soltando a mão de Isabela. Ela olhava para ele com os olhos marejados, sem entender o que tinha dito de tão engraçado. A situação parecia complicada e nada engraçada, mas Ricardo gargalhava, enchendo Isabela de medo. Aquele homem, embora amado, continuava inacessível e um mistério para ela. Quem você pensa que é, minha garota? Ele finalmente conseguiu parar o fluxo de riso histérico e depois olhou atentamente para Isabela. Você se imaginou como minha esposa e mãe do meu filho? Ao lado de um homem como eu, precisa estar uma mulher completamente diferente. De estirpe adulta, sábia. E você? Você é uma garota boba e chorona, que não sabe nada da vida. Ou você acha que, só porque eu dormi com você, todas as portas estão abertas agora? Eu amo o Senhor, disparou Isabela, e depois começou a chorar. Ela mal conseguia raciocinar sobre o que estava acontecendo e como tinha se metido numa situação tão estúpida. Em quase 3 anos de relacionamento com Ricardo, ela nunca tinha se declarado. E agora, finalmente, disse com sinceridade o que guardava com tanto carinho dentro de si. E daí? Ele franziu a testa, claramente insatisfeito com o que ouviu. E agora? Acha que sua declaração vai mudar alguma coisa? Eu amo o Senhor. Este filho é nosso. Eu serei a mãe e não outra pessoa. Todo esse tempo eu tentei ser a melhor para você. Nunca fiz nada de mal. E agora eu sou só uma garota chorona? É exatamente isso, respondeu Ricardo friamente. E agora, ou você aceita minhas condições, ou eu farei de tudo para que você se arrependa de não tê-las aceitado. E o que vai acontecer se eu não aceitar? Perguntou Isabela, com a voz trêmula de pavor. Seus olhos, molhados de lágrimas, fitavam o rosto do homem amado. Ela se odiava por seus próprios sentimentos por aquele homem, por aquele que a jogou na lama, mas que, mesmo assim, continuava sendo o mais querido e próximo. Nem com o pai Isabela tinha uma ligação tão forte quanto a que tinha com o prefeito casado, que agora pretendia tirar dela seu filho ainda não nascido. Sua vida vai virar um inferno, respondeu Ricardo, secamente. E essa resposta foi suficiente para que Isabela tomasse sua decisão final. Ela não se oporia às suas condições. Pelo menos porque uma mulher jovem com um bebê nos braços não seria desejada por ninguém e dificilmente conseguiria refazer sua vida pessoal. Além disso, ela não queria arriscar a vida dos pais e o futuro daquele bebê. Ricardo não tinha filhos, e dava para imaginar o quão forte era seu desejo de ter um herdeiro, mesmo que nascido de uma ligação passageira com uma garota chorona. Eu já estou no inferno, murmurou Isabela.
e de repente sorriu. Ela não iria contrariar aquele homem. Pelo menos porque estava acostumada a ceder em tudo e nunca expressar descontentamento. Não importava como ele se comportasse. Ele continuava sendo melhor para Isabela e, consequentemente, todas as decisões que ele tomava eram, desde o início, corretas. Você ainda não sabe o que é o verdadeiro inferno, ele disse, e de repente, de forma inesperada, estendeu os braços e a puxou para si. Ela chorava baixinho, com o rosto enterrado na camisa dele, enquanto mentalmente se odiava e amaldiçoava o dia em que se envolveu com o homem que virou sua vida de cabeça para baixo e a tornou completamente dependente dele. Naquela noite, Isabela quase não dormiu, pensando na decisão que tomou. Ela daria um filho a Ricardo e depois receberia o dinheiro com o qual construiria seu futuro. De qualquer forma, Ricardo não lhe daria paz. E Isabela não queria estragar a vida de seu filho, que ele crescesse numa família completa, que Ricardo fosse feliz ao lado de sua esposa e de seu futuro herdeiro. Isabela, de qualquer forma, continuaria sendo a mulher principal na vida dele. Aquela que lhe deu um filho e que sacrificou sua maternidade em nome do homem amado. Mãe, pai, eu vou fazer um estágio em São Paulo. Uma semana depois, Isabela anunciou sua decisão aos pais. Antes disso, ela e Ricardo discutiram longamente como a gravidez dela iria se desenrolar. Ficar na cidade natal era impossível, e se mudar para a capital do estado, Isabela não queria. Se era para mudar de vida radicalmente, seria melhor trocar a pequena cidade do interior por São Paulo. Você nunca esteve lá, respondeu Ricardo. E não faz a menor ideia de como é viver numa cidade enorme. Eu quero morar em São Paulo. E também quero arrumar um bom emprego depois que... Você sabe do que estou falando. Agora que terminei a faculdade e peguei meu diploma, não posso procurar trabalho porque estou grávida. Estou perdendo um ano da minha vida para tornar a sua vida e a da sua esposa completas e felizes. E eu quero uma compensação pelo meu sacrifício. Ricardo sorriu, olhando para o rosto de Isabela. Ele claramente não esperava tais exigências dela. Você decidiu não pegar leve, hein? Disse ele, com os lábios se abrindo num sorriso torto. Acha que a vida em São Paulo é um mar de rosas? Acha que se você se firmar na capital vai conseguir alguma coisa? Você é vazia. É uma garota boba e ingênua. Como pode esperar alguma coisa, tendo só bobagens na cabeça? Ricardo continuava a insultar Isabela, mas ela decidiu que não cederia a essas provocações. Antes, ele dizia que nunca se envolveria com uma mulher burra. E agora parecia que durante todo o romance deles, era exatamente assim que ele a via. Ela não disse uma palavra ao seu ex-amante sobre o fato de que era ele quem estava se comportando de forma estúpida em relação a ela. Isabela ainda tinha medo de Ricardo e não queria cair em sua fúria. Eu já disse tudo, respondeu ela, tentando fazer sua voz soar confiante e firme. Se o senhor não quiser aceitar minhas condições, serei forçada a contar a verdade aos meus pais. Eu quero ir para São Paulo. Não quero viver aqui nem na capital do estado. Eu quero mais. E o senhor me prometeu que eu teria o direito de escolher. Eu vou me candidatar a governador, disse Ricardo a ela. Depois que eu conseguir esse cargo, a vida no estado e nesta cidade vai mudar radicalmente. E você escolhe uma cidade enorme, onde não vai ser nada fácil. E eu não vou poder te ajudar, a não ser financeiramente. Eu não preciso de outra ajuda sua, cortou Isabela. Dinheiro é suficiente. O senhor não vai me deixar ver a criança, não é? Quer levá-la. Então por que eu veria o bebê que o senhor vai tirar de mim? O senhor pode me achar boba e vazia, mas não pode deixar de entender que eu serei a mãe de uma criança que será tirada de mim. Se no futuro você se arrepender da sua decisão, eu não poderei fazer mais nada, disse Ricardo. Você vai se remoer, me pedir para consertar tudo, mas eu não vou fazer nada para te ajudar. Fique ciente disso. Isabela assentiu. Ela entendia que estava fazendo um acordo terrível e bastante estranho, no qual ficaria sem o filho, mas com dinheiro. Ela tinha uma escolha, afinal. Poderia fugir da cidade, deixando seu amante sem o filho e sem a possibilidade de ameaçá-la, mas Isabela não quis. Ela ainda não sentia nada pelo bebê que crescia dentro dela. Isabela ainda não compreendia totalmente a seriedade e as possíveis consequências da decisão que tomou. Algumas semanas depois, ela já estava em São Paulo. Chegou de ônibus no Terminal Tietê.
pegou um táxi e ditou ao motorista o endereço que Ricardo lhe enviara por mensagem. Ele alugou um apartamento de 2 quartos no Tatuapé, e foi para lá que a moça se dirigiu logo após chegar à capital. Ela estava cheia de entusiasmo. Queria desarrumar as malas o mais rápido possível e depois passear até tarde da noite pela maior cidade do país. A dona do apartamento, que esperava Isabela na portaria, olhou para a moça com um ar indiferente. Com certeza, ela não sabia de toda a verdade sobre a situação de Isabela e não fazia ideia de que seu amante rico e não tão jovem, que decidiu não revelar seu nome verdadeiro, estava alugando o apartamento para ela. O André me disse que você planeja morar em São Paulo por pelo menos 6 meses, disse a proprietária, enquanto Isabela inspecionava o apartamento. Ao ouvir o nome desconhecido, a moça ficou tensa no início, mas depois percebeu que Ricardo havia se apresentado como André para a dona do imóvel. Sim, exatamente. Vim para a capital para um estágio. No mínimo 6 meses, mas provavelmente mais. Que bom, a mulher assentiu e olhou para Isabela mais uma vez. Eu precisava mesmo de um inquilino de longo prazo. Mas olha, Isabela, no apartamento é proibido fazer festas e barulho. O bairro é bom, os vizinhos são gente de bem. E o seu, André, garantiu que não terei problemas com você. Não se preocupe, será exatamente como a senhora disse, respondeu Isabela, enquanto já olhava pela janela, admirando os prédios vizinhos. Ela nunca tinha morado num lugar assim. O apartamento era enorme para um 2 quartos, mobiliado com a última palavra em tecnologia. Até a louça na cozinha era francesa e de altíssima qualidade. Assim que a proprietária saiu, Isabela ligou para Ricardo. Cheguei. O apartamento é ótimo. Ótimo. Amanhã você descansa e na segunda-feira tem que começar a trabalhar. Seu estágio não vai ser de mentirinha, então você vai ter que trabalhar por pelo menos 2 meses. Não me importo de trabalhar, respondeu Isabela. Fico até feliz de poder fazer algo útil. Isabela não estava mentindo. Ela realmente queria trabalhar e se desenvolver. Depois que desse à luz, recebesse o dinheiro e a tão sonhada liberdade, precisaria construir sua própria vida. E Isabela sonhava em poder ficar na capital e ter a oportunidade de se estabelecer em São Paulo de verdade, e por muito tempo. Já que Ricardo decidiu se livrar dela com dinheiro, que pagasse o preço completo. Fique sabendo, disse ele friamente. Nada de homens. Você deve se dedicar ao trabalho e depois à preparação para o nascimento do bebê. Se eu descobrir que você está se encontrando com algum Zé Ninguém paulistano, você volta para casa e não haverá uma segunda chance para um futuro feliz. Isabela ficou indignada por dentro com as palavras de Ricardo, mas, por hábito, não disse nada em voz alta. Para ela, que por vários anos se encontrou com Ricardo e nunca olhou para outro homem, era muito ofensivo ouvir palavras tão sujas dele. Isabela nunca foi leviana ou fácil. Ela amava e continuava a amar Ricardo, mesmo apesar de suas palavras injustas. Como ela pôde se deitar com um homem que na sua frente dizia uma coisa e por trás a considerava uma garota chorona e acessível? E por que Isabela não via antes tanto mal naquele homem, que só começou a aparecer depois que eles pararam de dormir juntos? Eu nunca permiti nada disso, disse ela, entre dentes, cerrando os punhos. Nunca lhe dei motivos para me considerar uma mulher leviana. Naquela época você tinha um incentivo rio, Ricardo, ao telefone. Você tinha certeza de que seria assim para sempre. Eu nunca tive certeza de nada ao seu lado, respondeu Isabela. E depois ouviu mais uma enxurrada de palavras sobre como ela era uma caipira boba e ingênua todo o tempo em que dormiu com o prefeito. Ouvindo as acusações e os insultos de Ricardo, Isabela pensava em silêncio que faltava pouco para aguentar. E depois ela estaria livre e poderia fazer o que quisesse. Todos os anos em que Isabela esteve ao lado do prefeito, ela só tentou corresponder às suas expectativas e de forma alguma ferir seu orgulho. Qualquer homem que demonstrasse simpatia por ela era rejeitado. Isabela permaneceu fiel a Ricardo e não correspondia aos flertes deles. Entre eles havia homens bastante decentes, com os quais se poderia construir um relacionamento sério e até mesmo uma família. A conversa com o ex-amante deixou um gosto amargo. E Isabela passou a noite toda se revirando na cama, repassando na memória os restos de lembranças daquele tempo em que era feliz ao lado de Ricardo. Agora, parecia a Isabela que esse tempo havia ficado num passado tão distante que tentar recuperar algo, ou mesmo apenas lembrar,
Era uma ocupação tola e sem sentido. Um passeio por São Paulo acalmou um pouco Isabela. A moça andava pelas ruas, olhando as casas bonitas e os carros caros. Ela imaginava sua vida futura, na qual também haveria um bom apartamento no centro, um carro de luxo e um homem amoroso ao seu lado. Isabela com certeza teria uma família, com filhos e um futuro que seria sem dúvida feliz e despreocupado. Com esses pensamentos, ficava mais fácil respirar, o humor melhorava. Isabela tentava simplesmente não pensar nos próximos meses. É só o meu trabalho. Raciocinava ela mentalmente, pensando tanto na gravidez quanto no estágio de 2 meses. Vou apenas cumprir meu dever, pelo qual receberei dinheiro e a oportunidade de viver melhor. Isabela se acalmava diligentemente, ainda sem entender bem como sua vida se desenrolaria depois que entregasse o filho nas mãos de Ricardo. Ela não via a situação com clareza, porque dentro da moça ainda havia a esperança de que o prefeito mudasse de ideia e simplesmente assumisse o sustento dela e do filho que ela teria dele. Talvez, mais cedo ou mais tarde, Isabela até se tornasse sua esposa. E então, ela se transformaria não apenas numa mulher feliz ao lado de seu amado, mas na esposa do prefeito e talvez àquela altura, já do governador. Enquanto o bebê não nascesse e Ricardo não o levasse, a esperança de uma mudança para melhor ainda ardia na consciência de Isabela. Na manhã seguinte, ela se dirigiu ao escritório da empresa onde precisava fazer o estágio. O caminho para o trabalho não demorou muito. O cuidadoso e calculista Ricardo alugou um apartamento a apenas 2 quilômetros do escritório e Isabela nem precisou usar transporte público para chegar ao local. Nos últimos dias, ela começou a sentir fortes enjoos com cheiros fortes. Então, uma viagem num ônibus lotado na hora do rush ou no metrô parecia insuportável. Enquanto Isabela caminhava pelas ruas de São Paulo em direção ao trabalho, ela pensou novamente em como Ricardo podia ser atencioso. Não era à toa que ela o amava. O prefeito não era tão ruim assim, mesmo com o relacionamento deles tendo se deteriorado. Na recepção de um pequeno centro empresarial, Isabela chegou às 8h45. Ela estava um pouco nervosa, pois nunca havia trabalhado em lugar nenhum antes, e essa chance de estágio, e depois de um emprego, era para ela um verdadeiro bilhete de sorte. Aqui está seu crachá. Uma moça simpática sentada na recepção lhe entregou um cartão de plástico com a inscrição visitante. Olhando para ela, para suas unhas bonitas e penteado impecável, Isabela pensou que um dia, com certeza, se tornaria tão chique, cara e confiante quanto ela. Por enquanto, ela era apenas uma garota do interior que, graças à ajuda de uma pessoa influente, conseguiu não apenas um passe para este prédio, mas também uma vaga em uma empresa promissora. Como eu encontro a empresa prospecto? Perguntou Isabela à recepcionista, e então sentiu alguém tocar sua mão. Virando-se, Isabela viu um homem bonito, de uns 30 anos, que sorria para ela e continuava a segurar sua mão no cotovelo dela. Você é a Isabela Alexandrovna? Ele perguntou, e Isabela achou engraçado. Ninguém nunca a chamara pelo nome patronímico. Ela tinha 23 anos, acabara de se formar na faculdade e não estava acostumada a ser tratada com tanta formalidade. Pode me chamar de Isabela? Ela sorriu para o homem simpático e viu como a própria recepcionista lançou um olhar muito interessado para ele. Meu nome é Isabela. Isabela Dmitrichenko. O homem tirou a mão do cotovelo dela e estendeu a palma. Pedro Rocha, vice-diretor de recursos humanos, apresentou-se o homem, e Isabela não conseguia desviar o olhar da moça que literalmente devorava Pedro com os olhos. Havia uma clara simpatia ali, à qual o próprio Pedro não dava atenção. Você me leva até meu local de trabalho? Isabela sorriu novamente, tentando parecer o mais amigável possível. Como ela gostava dali! Estava no saguão do centro empresarial há apenas 15 minutos e já estava apaixonada por aquela vida e pelas oportunidades que se apresentavam diante dela. Claro, junto com Pedro, eles subiram de elevador até o 5º andar. Outras pessoas viajavam com eles e, a julgar por suas roupas e conversas, a vida em São Paulo parecia algo de conto de fadas. Pedro levou Isabela à recepção onde ela iria trabalhar.
Ao prometer um estágio à sua amante, Ricardo não avisou que ela seria temporariamente a assistente do diretor-geral. Isabela teria que ficar na recepção, cuidar do registro de documentos e da recepção de visitantes. Foi assim que Pedro, em resumo, descreveu as funções de Isabela. Para ela, que tinha um diploma de estrategista político, era estranho trabalhar como uma simples secretária. Mesmo que no quadro de funcionários o cargo tivesse um nome bonito, especialista em gestão de documentação, Pedro conseguiu descrever lindamente as futuras perspectivas de Isabela. Por exemplo, ele mencionou que, se ela passasse com sucesso no estágio, poderia no futuro trabalhar na empresa como especialista em relações públicas políticas. Isabela ouvia Pedro de boca aberta. Parecia que ela havia caído em uma realidade paralela, na qual portas para uma vida completamente diferente se abriam diante dela, uma vida cuja existência a moça nem sequer suspeitava. O trabalho lhe agradava, mas Isabela queria algo mais. Ela via as pessoas que iam ao diretor-geral, empresários, funcionários públicos e futuros deputados que buscavam desenvolver suas carreiras políticas e para os quais um futuro brilhante se abria. Isabela também queria participar ativamente desse futuro. Ela sonhava que um dia estaria fazendo o que amava, participando da política e promovendo algum político ao topo. Ela queria que ao seu lado estivesse um desses políticos promissores, que seria grato por seu trabalho e que, em forma de agradecimento, a cobriria de presentes caros e coisas bonitas. "Você está se saindo muito bem no seu trabalho", disse Pedro a Isabela, depois de algumas semanas de trabalho. Nesse tempo, a nova funcionária nunca se atrasou. Sua dedicação agradava ao diretor-geral, e ela foi autorizada a participar da campanha de relações públicas para promover um dos candidatos mais promissores, que era um grande cliente da Prospecto. Isabela trabalhava e sentia que estava no caminho certo. Não só o trabalho lhe dava prazer, mas ela também gostava de ver os resultados de seu esforço. Ouvir tais palavras do vice-diretor de recursos humanos era gratificante. Agora ela era devidamente valorizada, e seu futuro parecia mais promissor. "Eu gosto de trabalhar aqui", admitiu Isabela, sorrindo abertamente para Pedro. Além de gostar de trabalhar na Prospecto, ela também gostava de Pedro Rocha, que correspondia à sua simpatia. Eles almoçaram juntos várias vezes, foram ao cinema uma vez e Pedro até a convidou para uma viagem de fim de semana ao Rio de Janeiro. "O chefe está pensando em abrir uma filial no Rio", disse Pedro a Isabela. "E nós dois poderíamos não só ver com nossos próprios olhos a futura criação da Prospecto, mas também conhecer a cidade." Isabela concordou sem hesitar. Ela quase se esqueceu de sua condição. A gravidez estava se aproximando dos 3 meses, e a moça já não sofria com os enjoos e o desejo constante de dormir. Às vezes, Isabela até achava que não havia bebê nenhum dentro dela. Tão normal se tornara seu estado. Apenas uma ultrassonografia confirmou o fato de que ela estava grávida. Recusar a viagem ao Rio de Janeiro por causa da gravidez, Isabela não pretendia. Ela queria não só ver com seus próprios olhos outra cidade e a futura filial da Prospecto, mas também ficar perto de Pedro, que lhe parecia um homem muito interessante e atraente. E por que ela não se apaixonaria por ele? Pedro era jovem, bem-sucedido, conseguiu não só se formar em uma boa universidade, mas também sentir a direção certa na qual queria se desenvolver. Tal persistência e um faro incrível agradavam a Isabela. A cada dia, ela se convencia mais de que era Pedro o homem com quem ela poderia estar no futuro, se não fosse por essa gravidez. Por outro lado, se não fosse por essa situação, ela nunca teria conhecido Pedro. Ricardo ligava para Isabela mais ou menos uma vez a cada 2 ou 3 dias. Ele perguntava exclusivamente sobre a saúde e o desenvolvimento da gravidez, nunca se interessando em como sua ex-amante estava se saindo no trabalho em uma grande empresa de relações públicas. Ele também nunca perguntou se Isabela estava se comunicando com alguém. Ela esperava que Ricardo não estivesse a vigiando. Sobre a viagem ao Rio com Pedro, Isabela também não disse nada, não querendo despertar em Ricardo raiva e o desejo de controlar ainda mais a vida de sua ex-amada. "Me diz uma coisa, quem é esse Ricardo para você?", perguntou Pedro a Isabela naquela manhã, enquanto tomavam um cafezinho numa cafeteria perto da rodoviária Novo Rio. Em 40 minutos, o ônibus deles partiria da plataforma. Com a pergunta inesperada, Isabela olhou para ele assustada, e em sua cabeça surgiram 1 milhão de opções de resposta.
Escolher a mais adequada de repente se tornou uma tarefa impossível. Ele é amigo do meu pai, mentiu ela, sentindo um nó desagradável na garganta. Por que você perguntou de repente? Pedro não pareceu acreditar muito. É que ele pediu por você. Eu sei que o Ricardo vai se candidatar a governador, ocupa um bom cargo no estado e tem todas as chances de vencer as eleições. É que você mesma nunca mencionou o nome dele nas conversas, como se tivesse aparecido na prospecto por acaso. Mas não foi por acaso, né? Isabela pegou a xícara de café e a levou aos lábios, tentando esconder o rosto com aquela xícara salvadora. Pelo rosto dela, Pedro leria rapidamente toda a verdade. Então era preciso esconder os olhos com urgência e evitar o desenvolvimento da conversa. No entanto, nos planos de Pedro não estava uma mudança de tema tão rápida. Seu pai, ele é o quê? Perguntou Pedro, e Isabela sentiu sangue subir às bochechas. Ela sentiu calor e imediatamente um enjoo. Contar a verdade sobre quem Ricardo era para ela, a moça não queria, sob nenhuma circunstância. Meu pai é um simples operário de fábrica, respondeu Isabela. Ele é amigo do Ricardo. Um amigo tão bom e próximo que o próprio prefeito da cidade se preocupou com o futuro da filha dele? Pedro sorriu. Isabela sentiu que ele não acreditava nela. Contar a verdade também não era uma opção, senão tudo o que ela escondia viria à tona. Sua ligação com Ricardo, o motivo de estar em São Paulo e sua delicada condição. Sim, um bom amigo, ela olhou com firmeza para o rosto de Pedro. E qual o problema? Um prefeito não pode ser amigo de uma pessoa simples? Sua voz soava desafiadora. Isabela aprendeu a tática de que a melhor defesa é o ataque trabalhando na prospecto. Muitos funcionários se comportavam assim. E, em geral, a vida em São Paulo era de tal forma que era melhor se comportar de maneira desafiadora do que tentar provar algo a alguém, especialmente se você mesmo estivesse mentindo. Não, por que não? Pedro de repente sorriu. Fiquei curioso sobre como exatamente você veio parar na nossa empresa. Eu conheço o Ricardo, e esse homem não faz nada por nada. Eu mesmo cuidei da campanha dele quando ele se elegeu prefeito, então sei do que estou falando. Ouvi dizer que na cidade ele tem uma amante jovem e bonita. Por algum motivo, pensei que fosse você. Isabela sentiu o coração acelerar. A moça tinha a sensação de que Pedro já sabia de tudo. Apenas estava testando e dando-lhe uma chance de confessar. Mas Isabela não ia fazer isso. De jeito nenhum ela poderia admitir que era a tal amante, de quem até em São Paulo se falava. Se fosse eu, respondeu ela. Continuando a olhar desafiadoramente nos olhos de Pedro, ele não me mandaria para São Paulo. Por que ele mandaria sua amante para tão longe? Pedro sorriu. Talvez você tenha razão. Embora eu já tenha ouvido falar várias vezes de como homens importantes e ricos se livram de suas amantes que se tornaram inconvenientes. É uma prática comum. Isabela engoliu em seco. De fato, Ricardo a descartou como uma parte desnecessária de sua vida, que poderia ser facilmente jogada no vaso sanitário, para depois apertar o botão e nunca mais encontrar em seu caminho. Claro, algo em comum entre Isabela e Ricardo ainda restava, mas isso não era motivo para o desenvolvimento de seu relacionamento. Pelo contrário, era um ponto final em seu romance, que ficou num passado tão distante. Pedro não falou mais sobre Ricardo, mas um sentimento desagradável permaneceu em Isabela após essa conversa. O humor estragou e a viagem já não lhe parecia tão romântica quanto antes. No ônibus, Isabela sentiu enjoo novamente e foi várias vezes ao banheiro para se recompor. No entanto, a beleza do Rio de Janeiro a cativou. Na primeira noite, Isabela e Pedro passearam por muito tempo pela cidade, escondendo-se periodicamente da chuva, que começava de repente sob as marquises de prédios antigos. Em um momento, quando Isabela menos esperava, Pedro de repente a puxou para si e a beijou. Naquela noite, eles dormiram juntos, na mesma cama. Pela primeira vez em vários anos, Isabela permitiu que outro homem estivesse com ela. Eram sentimentos novos, diferentes dos que ela sentia quando estava nos braços de Ricardo. Poderia ser chamado de paixão, até mesmo de amor. Uma faísca brilhante que de repente iluminou tudo ao redor e fez Isabela ficar cega com seu brilho. Ela voltou para São Paulo completamente diferente. Pedro segurava sua mão e Isabela sentia que entre eles havia sentimentos reais,
que não se pareciam em nada com os que existiam entre ela e Ricardo. Obrigada por tudo, agradeceu ela a Pedro com fervor, quando ele a acompanhou até em casa. Foi uma viagem incrível. Você é incrível, ele sorriu e a beijou mais uma vez. Agora, o relacionamento deles era outro, tendo passado para um novo nível. Mesmo assim, Isabela não se atreveu a convidá-lo para seu apartamento alugado. A moça tinha medo de que Ricardo descobrisse sobre esses encontros, e só Deus sabia como ele se comportaria se soubesse da ligação da mãe de seu futuro filho com outro homem. Algumas semanas depois, Isabela começou a notar mudanças em sua aparência. A barriga arredondou, os seios aumentaram. Esconder sua condição de Pedro não era mais possível. Isabela tentou limitar seus encontros com ele, entendendo perfeitamente que essas restrições não levariam a nada de bom. "Por que você não quer vir na minha casa?" perguntou Pedro, com mágoa na voz, quando Isabela, pela terceira vez, recusou um encontro com continuação. "Não estou me sentindo bem", mentiu ela, pensando que a mentira estava se tornando parte de sua vida. Mas parar de mentir era perigoso. Se Pedro descobrisse a verdade sobre sua condição, o relacionamento deles certamente chegaria ao fim. E Isabela não queria isso de jeito nenhum. O que ela realmente queria, a moça nem ela mesma entendia direito. Era preciso tomar uma decisão, porque em algumas semanas todos ao redor perceberiam sua condição. Um dia, Pedro a esperou no final do expediente, e junto com ela, se trancou na copa. O coração de Isabela quase saltou do peito. Ela se preparava para uma conversa séria, como se fosse uma tempestade iminente, a qual era inútil resistir. "Por que você está fugindo de mim?" A voz de Pedro tremia de indignação. "O que está acontecendo? Você arrumou outra pessoa? Acha que eu não percebi? Eu não sou como você imagina a maioria das mulheres. Se a sua ex te traía à torto e à direito, não significa que todas as mulheres são iguais." "Então por quê?" perguntou ele, encarando-a. "Por que você está me evitando?" Isabela soluçou. "Eu não quero que falem de nós. Assim que meu estágio terminar, que seja o que tiver que ser. Mas por enquanto, não quero que todos vejam o que está acontecendo entre nós. Que diferença faz o que os outros pensam de nós?" Pedro levou as mãos à cabeça. "Eu estou enlouquecendo pensando em você, e você se esconde de mim como se eu não fosse nada para você." Isabela já não se continha, chorando baixinho e enxugando as lágrimas do rosto. Pedro a abraçou, apertou-a contra si e depois disse em voz baixa: "Caça comigo." Isabela ergueu os olhos marejados para ele. Piscou várias vezes, como se não acreditasse que tudo aquilo não era um sonho. "Você está falando sério? Você quer que eu seja sua esposa?" "Quero", suspirou Pedro, e depois a abraçou ainda mais forte. "Eu vou para o Rio por 2 meses. Preciso participar do desenvolvimento da filial, da seleção de pessoal e de outras questões administrativas. Seu estágio está quase no fim, e eu quero que você venha para mim. Vamos morar juntos, nos casar, e eu te ajudo a conseguir um emprego na Prospecto do Rio." Isabela quase ficou sem ar com a enxurrada de emoções. Pedro estava falando a verdade. Ninguém nunca a pedira em casamento. E, de repente, um homem tão promissor, de quem ela gostava e com quem estava disposta a ir até o fim do mundo, fazia a proposta. Mas como ela poderia aceitar se em 5 meses teria que dar à luz? Sua cabeça girava com os pensamentos que a invadiam. Era preciso decidir algo, responder algo. "Eu aceito", disparou ela. Alguns dias depois, Isabela se despediu de Pedro no aeroporto. Feliz e antecipando uma vida futura despreocupada, ela agora pensava em como ganhar tempo. Na mão dela, brilhava o anel de noivado. Olhar para ele fazia tudo dentro de Isabela se revirar de felicidade e alegria. Eles se falavam todos os dias, várias vezes ao dia. Isabela esperava ansiosamente o fim do estágio para, depois disso, ir visitar os pais. Ela inventou para Pedro uma história sobre a avó doente, que precisava de cuidados. A avó já havia falecido há muito tempo, mas Isabela realmente queria ir à sua cidade natal para visitar os pais. "Espero que sua avó melhore e você se mude para cá", dizia Pedro, sem se preocupar com o adiamento da reunião deles. "Estou com saudades. Sinto tanto a sua falta." "Eu também", suspirava Isabela. "Vamos continuar nos falando todos os dias.
E eu vou tentar ir até você o mais rápido possível. Quando ela chegou na casa dos pais, vestidos largos e moletons ajudaram Isabela a esconder a gravidez. E nenhum de seus parentes notou qualquer mudança nela. A mãe e o pai perguntavam sobre a vida em São Paulo, olhavam a carteira de trabalho de Isabela, admiravam sua inteligência e habilidades, sem saber de que maneira sua filha conseguiu entrar em uma empresa tão promissora. Um dia, depois de um passeio pelo parque, ela se sentou num banco perto do lago. Com alívio, esticou as pernas e ergueu o rosto para o sol. Era agosto, a época mais bonita do ano, quando já não fazia tanto calor, mas ainda não havia sinais do outono. Isabela sorria para o sol, pensando em como tinha agido corretamente em relação ao bebê, a Ricardo, a Pedro e ao seu próprio futuro. Descansando, uma voz feminina soou ao lado de Isabela, e a moça se virou, assustada, quase gritando. Era Eugênia, a esposa de Ricardo. Isabela a vira ao vivo apenas algumas vezes na vida. No resto do tempo, a moça olhava as fotos da rival em jornais e na internet. Senta aí, não tenha medo, sorriu Eugênia, ao ver o pânico no rosto de Isabela. Eu não vou te comer. Temos que conversar. Isabela olhou para Eugênia. Para seus 50 e poucos anos, a mulher parecia muito bem. Não havia cabelos brancos, o penteado era impecável e ela estava vestida de forma moderna, mas sem exageros. A pele do rosto não estava marcada por rugas, e a esposa de Ricardo parecia ter uns 45 anos, no máximo. O que eu tenho para conversar com a senhora? Perguntou Isabela, afastando-se para a beirada do banco. Sobre o que está acontecendo na sua vida e que diz respeito diretamente a mim e ao meu marido, respondeu Eugênia, impassível. Ou você acha que eu não sei de nada, nem sobre você, nem sobre as mudanças que você está preparando para nós? Isabela ficou em silêncio. Claro que Eugênia sabia de tudo o que acontecia entre ela e Ricardo. Ele não escondia suas aventuras da esposa, e para ela, estava tudo bem que ele procurasse satisfação fora de casa, contanto que não a incomodasse. Todo o patrimônio do prefeito estava no nome da mulher, pelo menos aquilo que ele não queria expor para a imprensa e os moradores da cidade. Além disso, no nome da mãe de Eugênia havia ainda mais imóveis e outros bens que um simples prefeito de uma cidade do interior não poderia ter, se fosse um funcionário honesto. Ricardo não era. Por isso escondia tudo no nome da esposa e da sogra. Para o casal, tudo estava ótimo. Eugênia tinha seu próprio negócio. Ricardo tinha sua amante, e ambos tinham um casamento sólido, baseado não em sentimentos e emoções, mas na razão. Eu sei que deu na cabeça do Ricardo, já velho, de querer ser pai, disse Eugênia, olhando fixamente para Isabela. Ele ainda não sabe que esse presente do destino eu não quero nem de graça. Isabela olhou surpresa para Eugênia. Como assim não quer? Perguntou a moça. Vocês queriam um filho? Eu nunca quis filhos, respondeu Eugênia. E semi-cerrando os olhos, olhou para o sol, depois para o rio. É bonito aqui. Eu gosto da minha vida e do fato de não ter obrigações com crianças. Eu não quero filhos, entendeu? Isabela sentiu um arrepio na espinha. O que aconteceria agora? Eles, com Ricardo, desistiriam do bebê. E ela teria que criá-lo sozinha? Não, essa situação não agradava a Isabela. Ela havia combinado outra coisa com Ricardo. E então? Perguntou ela com a voz trêmula. O que a senhora me propõe? Dinheiro ela deu de ombros. Muito dinheiro. E o seu desaparecimento da cidade e do país. Eu te pago o suficiente para que você, seu filho e seus pais não precisem de nada nos próximos anos. Depois, você se vira sozinha. Não foi isso que eu combinei, gaguejou Isabela, sentindo a náusea subir pela garganta. Eu não preciso desse filho. Nem eu, cortou Eugênia. E depois se levantou do banco. Remexeu na bolsa, cujo valor era equivalente ao de um bom carro usado, e estendeu um cartão de visita a Isabela. Me ligue quando a poeira baixar. De cabeça fria se pensa melhor. Ela se foi. E Isabela, segurando o cartão na mão, de repente começou a tremer. Pegando o telefone da bolsa, discou o número de Ricardo. Ricardo, é a Isabela. Sua esposa, ela não quer o bebê. O que eu faço? Do outro lado da linha, silêncio. Isabela, ansiosa, amassava o cartão de visita, esperando a resposta do homem mais influente de sua vida. Ricardo não podia simplesmente cancelar tudo.
Ele queria um filho, fez de tudo para tê-lo. E Isabela com certeza não queria mais aquele bebê. Ela ia se casar. Tinha seus próprios planos de vida, nos quais a chegada de um bebê chorando não se encaixava de jeito nenhum. Volte para São Paulo, disse Ricardo friamente. Que amanhã você não esteja mais na cidade. Eu te avisei para não ousar voltar aqui e se fazer lembrar. Ninguém deve saber da sua gravidez. E você, como sempre, agiu de forma estúpida. E a sua esposa? Insistiu Isabela. Ela não quer. Cale a boca! Gritou Ricardo. Com a minha esposa eu me resolvo. E você, suma daqui. Ele desligou o telefone. Isabela amassou o cartão de visita de Eugênia na mão e o jogou na lixeira que estava na margem do lago. No dia seguinte, a moça partiu para São Paulo, sem intenção de voltar para casa até o nascimento do bebê. Aos pais, ela contou sobre um novo emprego em outra empresa e um futuro promissor. Eles acreditaram na filha, sem desconfiar da verdade que seria um verdadeiro golpe para eles. Com Pedro, Isabela continuou a se comunicar. A gravidez agora parecia um enorme obstáculo no caminho para alcançar seu principal objetivo. Tornar-se esposa de Pedro, mudar-se para uma cidade enorme, conseguir um emprego decente e viver uma vida sem dificuldades. Isabela também sonhava com o trabalho. Lembrando-se do avô, ela se orgulhava de si mesma, pois agora tinha formação e a chance de um emprego promissor. Só precisava aguentar mais um pouco. A gravidez passou dos 6 meses, e agora a barriga era claramente visível. Era outubro, e as roupas de frio não ajudavam a esconder a gravidez. Então, a condição de Isabela tornou-se bastante óbvia. Quando Pedro a chamava para ir ao Rio, ela inventava mais uma mentira sobre o mau estado de saúde da avó e a impossibilidade de sair da cidade. Por quanto tempo mais Pedro aguentaria essa mentira? Isabela não sabia. Mas já começava a entender que estava andando na beira do abismo, um movimento em falso, e todos os seus planos e sonhos cairiam nesse abismo. O encontro com Pedro foi uma surpresa. Isabela andava pelo supermercado quando ouviu alguém chamar, lá. A voz era tão familiar que tudo dentro dela doeu, com um sentimento de desesperança e a consciência do fim de uma vida feliz que mal havia começado. Pedro olhava para Isabela, chocado. Afinal, agora a moça tinha uma barriga saliente, e fazendo as contas na cabeça, Pedro não podia deixar de entender que sua noiva não estava grávida dele. Eu explico tudo, gaguejou Isabela, mas pelo rosto do noivo, estava claro que nenhuma explicação era necessária. E o que ela poderia dizer? Uma noiva que morou em São Paulo todos esses meses, enganando seu amado e grávida de sabe-se lá quem, não podia mais continuar sendo noiva. Não preciso que você explique nada, disse Pedro entre dentes. E depois estendeu a mão. Isabela, com lágrimas nos olhos, tirou o anel e o colocou na palma da mão de seu noivo desfeito. Assim, tudo acabou entre eles. Sem explicações desnecessárias e histeria. Simplesmente se encontraram por acaso no mercado, trocaram algumas frases e encerraram sua história. Isabela estava em pânico. Agora ela não tinha noivo. E aquele futuro brilhante que havia sonhado para si. Apenas uma gravidez de quase 27 semanas. Um ex-amante que a controlava e pensamentos sobre a esposa dele, que não queria aceitar o bebê. Ricardo veio a São Paulo em dezembro, exatamente um mês antes da data prevista para o parto. Ele estava seco e falava com Isabela de forma arrogante. Parecia distante e desinteressado na vida dela. Você vai dar à luz no centro perinatal onde um amigo meu trabalha. Depois do nascimento, você assina os papéis de renúncia e depois pode se considerar livre. Você não é mais necessária para mim. Isabela ouvia Ricardo em silêncio, enquanto por dentro sentia uma gama variada de emoções, da pena de si mesma ao ódio por aquele homem rico que lhe dizia palavras tão cruéis e feias. Faltava um mês, após o qual a vida de Isabela deveria mudar. Ricardo continuaria a alugar o apartamento para ela por um mês após o nascimento do bebê. E depois Isabela teria que arrumar sua vida por conta própria. O parto começou exatamente na noite de Ano Novo. Depois de sofrer o dia todo, 31 de dezembro, às 9 da noite, Isabela estava a caminho do centro perinatal, sofrendo de dor e do desejo de se livrar o mais rápido possível do bebê que estava dentro dela. Os médicos, já bem animados, a colocaram num quarto e foram comemorar o Ano Novo.
Ela sofria, gritava e pedia ajuda, mas apenas uma vez uma enfermeira apareceu no quarto e gritou com Isabela: "Não grite, é feriado e você está gritando como uma louca. Acha que é a primeira ou a última a dar à luz aqui? Grande coisa." Quando começou a hemorragia e Isabela começou a perder a consciência, os médicos correram para o quarto. A moça desmaiou de dor e fraqueza e só acordou de manhã. "Eu dei à luz?" perguntou ela com a voz fraca, dirigindo-se a uma moça de jaleco branco que estava na porta. Ela se virou e sorriu levemente. "Deu à luz. Um menino. Nasceu com quase 4 quilos. Um elefantinho de verdade. Posso vê-lo?" Alguns minutos depois, trouxeram-lhe o recém-nascido. Pegando-o nos braços e fazendo uma careta de dor, Isabela sentiu uma onda de felicidade e ternura que nunca havia experimentado. Ela segurava seu filho nos braços, e aquele momento parecia o mais feliz de todos os seus 24 anos de vida. Mãozinhas pequenas, narizinho rosa, cabelinhos escuros na cabeça. Tudo era tão familiar, tão incrível, que Isabela sentiu medo. Ficou com medo ao pensar que teria que abrir mão daquele milagre. E ela não estava pronta para fazer isso. No dia seguinte, enquanto amamentava o filho recém-nascido, Ricardo invadiu o quarto. "Que diabos é isso?" ele gritava. "Por que ela está amamentando o bebê? Eu disse que assim que ela desse à luz, era para tirar o bebê dela." Ele arrancou com força o bebê dos braços de Isabela. Ela, que queria protestar, viu o olhar furioso de Ricardo e se calou. Ele levou o bebê para fora do quarto e, desde então, Isabela nunca mais viu seu filho. Trouxeram-lhe documentos e ela os assinou em silêncio. Por dentro, tudo se partia de dor e arrependimento, mas não havia como voltar atrás. Com as próprias mãos, ela assinou os documentos que declaravam a renúncia ao filho. Isabela tentou ligar para Ricardo, mas ele não atendia mais o telefone. Um homem de terno preto trouxe-lhe vários pacotes de dinheiro no hospital. Era o pagamento para se livrar dela. Por esse dinheiro, Isabela vendeu seu filho, como queria. Só que, por dentro, tudo se revirava de ódio de si mesma, de um sentimento de desprezo e de saudade do bebê, que lhe parecia a pessoa mais querida e mais importante de sua vida. "Estamos lhe dando alta, mas recomendamos fortemente que você procure um ginecologista", disse um médico com voz severa, entregando-lhe os documentos de alta. "Você precisa de mais exames e tratamento." "Tratamento?" perguntou Isabela, indiferente, olhando para os documentos. "Pra quê? Tratar o quê?" O médico olhou para ela com surpresa. "Você teve um parto difícil, em consequência do qual perdeu a capacidade de ter filhos. Os médicos não lhe disseram nada?" "O quê?" Isabela encarou o homem de jaleco branco. O que ele estava dizendo? Talvez fosse uma piada de mau gosto ou uma tentativa de Ricardo de acabar com ela de vez. "Como assim perdi? Eu não posso mais ter filhos." "Infelizmente." Sim, o médico assentiu. "Aqui está escrito seu diagnóstico. E você deve procurar um médico o mais rápido possível para iniciar a terapia hormonal." Do hospital, Isabela saiu com as pernas bambas. Na bolsa, tinha documentos que diziam preto no branco que ela era estéril. O parto difícil que terminou em cirurgia foi a causa de sua infertilidade. Agora, o futuro brilhante no qual Isabela teria uma família de verdade e filhos podia ser esquecido para sempre. Em vez disso, em algum lugar estava seu filho, o único filho de Isabela, que ela, com as próprias mãos, entregou ao pai, que pagou uma boa quantia. Após a visita a outro médico, o diagnóstico foi confirmado. Isabela estava em pânico, e ainda por cima a mudança hormonal do corpo após o parto. A moça chorava constantemente. Faltava-lhe ar nos pulmões. Ela tinha pesadelos. Nos curtos intervalos de tempo em que Isabela conseguia adormecer, ela sempre sonhava com um bebezinho que segurava nos braços e que Ricardo lhe tirava. Nesses sonhos, Ricardo não era um homem. Era um monstro assustador com olhos vermelhos, de cuja boca saíam línguas de fogo. O homem assustador continuava assustador mesmo nos sonhos de Isabela. Ela surtou. Foi para sua cidade natal. Procurava por Ricardo, sua esposa e o bebê. Apenas uma vez conseguiu ver Ricardo empurrando um carrinho.
Aproximar-se dele, Isabela não teve coragem. Ela tinha medo daquele homem, uma pessoa que, com um estalar de dedos, poderia destruir ela e sua família. Voltando para São Paulo, Isabela tentou esquecer tudo. Conseguiu um emprego como secretária, mudou-se do apartamento que Ricardo alugava para ela, indo para a periferia. De lá, ela levava 2 horas todos os dias para chegar ao trabalho, e depois o mesmo tempo para voltar. Essas longas viagens a esgotavam, mas ajudavam a não pensar em seu filho. Todo o dinheiro que recebeu de Ricardo, Isabela transferiu para a conta de um centro de reabilitação infantil, não deixando um centavo para si. Aquele dinheiro parecia sujo, um pagamento por seu pecado que ela teria que carregar pelo resto da vida. 1 ano após o nascimento do filho, Isabela se acalmou um pouco. Ela conheceu um homem que morava no mesmo bairro. Entre eles, começou uma amizade. Alguns meses depois, a amizade se transformou em algo mais sério, e na primavera, Isabela se mudou do apartamento alugado para o apartamento de um quarto de Vinícius. "Quero te apresentar", a minha mãe anunciou ele, solenemente. "Ela mora no prédio ao lado. E até agora eu não tive coragem de contar a ela que tenho você." "Por quê?" surpreendeu-se Isabela. "Você tem 30 anos. Por que esconder sua vida pessoal da sua mãe?" Vinícius recitou. "É que minha mãe ainda sofre porque me divorciei da minha primeira esposa. Ela gosta muito da Alessia. Não consegue me perdoar por ter pedido o divórcio." "E por que vocês se divorciaram?" perguntou Isabela sem muito interesse. Embora gostasse de Vinícius e se sentisse bem ao lado dele, não sentia por ele os mesmos sentimentos avassaladores que sentiu por Ricardo e depois por Pedro. Era como se alguém tivesse removido do corpo de Isabela o sensor responsável pelo amor por homens. "Ela me traiu", respondeu Vinícius, secamente. E Isabela decidiu que não se meteria na vida pessoal de seu atual namorado. A mãe de Vinícius claramente não ficou feliz que seu filho tenha se mudado com uma caipira. Paulistanas da Gema não gostavam muito de gente da periferia, e Dona Ana era uma daquelas mães que sonhavam em casar o filho com uma moça local, e não com uma João ninguém do interior. "Isabela, querida, o que você faz da vida?" perguntou Dona Ana, com um tom particularmente hostil, pronunciando o nome de Isabela e olhando-a com um olhar penetrante. "Trabalho como secretária", respondeu Isabela, sentindo o olhar da sogra em suas costas e mantendo o rosto impassível de Vinícius. "Sou formada em ciências políticas. Trabalhei um tempo em uma agência de relações públicas. Depois me demiti e arrumei um emprego como assistente de diretoria." "E por que você não continuou trabalhando na sua área?" perguntou a mãe de Vinícius com curiosidade, enquanto continuava a fuzilar Isabela com um olhar, como se tentasse ver através dela. "Porque eu tenho nojo desses políticos", quis gritar Isabela, mas se conteve e até tentou sorrir. "Talvez um dia eu volte para essa área", respondeu ela. "Por enquanto estou satisfeita com meu cargo e meu salário." "Ah, em São Paulo os salários são bons", sorriu Dona Ana. "Não é como nesse seu. Me lembre de onde você é." Isabela sorriu, sentindo na pele a antipatia da mãe de Vinícius. Claro, a mulher, embora amasse o filho incondicionalmente, não podia aprovar sua escolha. A decisão de Vinícius de morar com Isabela foi um golpe para ela. 1 mês depois, ele pediu Isabela em casamento, e ela aceitou. Não tanto por um grande amor por Vinícius, mas pelo desejo de criar uma família e viver uma vida tranquila, uma vida sem filhos. Sobre ser estéril, Isabela não contou nada a Vinícius. Eles começaram a morar juntos e, 1 mês depois, se casaram. A vida de casada era cinzenta e monótona. Casa, trabalho, casa. Cuidar do marido, limpar o apartamento. E os pensamentos constantes sobre o filho, vivendo longe da mãe e sem saber a verdade sobre como veio ao mundo. Isabela acompanhava a vida de Ricardo, sabia que ele se tornara governador, vencendo seu concorrente por apenas 7%. A imprensa escreveu que o filho do governador nascera de uma mãe de aluguel, mas poucos sabiam que essa mãe de aluguel era Isabela. O menino foi chamado de João, em homenagem ao pai de Ricardo, e já tinha 1 ano e meio. Ao visitar os pais, Isabela sempre tentava ver o pequeno João, pelo menos de longe, pelo menos por alguns minutos. Ela invariavelmente ia até a casa de Ricardo.
e, escondida atrás das árvores, observava o que acontecia no terreno da casa do governador. Corriam boatos de que Ricardo planejava se mudar para a capital do estado, e então as chances de ver João se tornariam cada vez mais remotas. A vida com Vinícius não era o conto de fadas que Isabela havia imaginado para si 2 anos antes. Eles viviam tranquilamente, até demais para chamar o casamento de feliz. Vinícius não falava sobre futuros filhos, e Isabela nunca confessou a ele que não poderia lhe dar um herdeiro por problemas de saúde. Eu não o amo. A cada vez, esse pensamento a feria como uma agulha por dentro. Ela dizia a Vinícius palavras carinhosas, mas não sentia nada pelo marido além de gratidão e da oportunidade de morar em São Paulo. Não era amor, mas algo cinzento, que parecia um túnel escuro e sem fim, atravessando toda a sua vida. Casou e não tem filhos, dizia a mãe de Isabela, com mágoa na voz. Por que você e o Vinícius não têm filhos? Ainda é cedo, mentia Isabela, sentindo que não gostava da vida que levava. E não porque não era a vida que ela sonhara, mas porque o mais importante de sua vida desapareceu naquela noite de Ano Novo, quando Isabela foi parar no centro perinatal. Que Vinícius tinha outra vida, Isabela descobriu por acaso. Ao sair para o trabalho, no meio do caminho, lembrou-se de que esquecera de desligar a sopa. O pensamento de que um incêndio poderia acontecer em casa a atingiu como água gelada. Ela voltou para casa e, ao entrar no apartamento, ouviu a voz de Dona Ana. A sogra, como provavelmente sempre fazia, estava inspecionando o apartamento da nora. Ela não sabe cozinhar, não sabe limpar. Saiu para o trabalho e nem desligou a sopa. O que ela tem na cabeça? Provavelmente, amantes. Eu disse ao Vinícius que ele estava cometendo um erro. Casar com ela é vazia, boba, fria como um peixe. Ela não ama o Vini, e ele também não a ama. Isabela parou, ouvindo as palavras de Dona Ana. Aí estavam elas, as palavras que ela precisava ouvir há muito tempo, fria e boba. Era assim que a mãe do marido a via. E era assim que Isabela se via, e por todos esses defeitos, ela carregaria a sua cruz até o fim de seus dias. Isabela queria isso? Não. A Alessia está esperando um filho dele, continuou a sogra. E Isabela, parada no corredor, ouvia o discurso de Dona Ana. Sim, a Alessia está grávida dele. E o Vini quer tanto parecer bonzinho, só que ele nunca superou o amor pela primeira esposa. Ele vai voltar para ela, você vai ver. Dessa caipira aproveitadora, ele precisa se livrar imediatamente. Isabela correu para o corredor, mas não foi para o trabalho. Subiu para o último andar, esperou a sogra sair de casa e depois correu para o apartamento. Jogou todas as suas coisas na mala, escreveu um bilhete para Vinícius e foi para a rodoviária. Ela precisava ir para casa. Precisava resolver o mais rápido possível o inferno que era a vida de Isabela nos últimos 2 anos. E precisava se livrar dele. Vinícius ligou quando Isabela estava no meio do caminho de casa. Ao voltar para o apartamento, ele encontrou o bilhete dela e se arrependeu. Sim, eu não consigo controlar meus sentimentos pela Alessia. Então volte para ela. Criem seu filho juntos, respondeu Isabela, sem sentir um pingo de ciúme ou raiva do marido. Ela não o amava, então de onde viria o amor dele? O casamento deles foi uma tentativa mútua de esquecer o passado, mas nenhum dos dois conseguiu. Seja feliz, disse Isabela no final, e desligou. Da rodoviária, ela não foi para a casa dos pais, mas para a casa de Ricardo. Isabela pretendia se ajoelhar, implorar a Ricardo que a deixasse pelo menos ver o filho. Isabela estava disposta a tudo, mas primeiro, pelo menos tentar trazer de volta à sua vida o filho, o único, o seu. E outros em sua vida não haveria mais. A porta foi aberta por Eugênia. Chorosa, pálida, ela encarou Isabela sem piscar. "O que você veio fazer aqui?" perguntou ela. "Veio dançar sobre os ossos?" "Que ossos?" Isabela olhou para Eugênia, sem entender. "Eu quero falar com o Ricardo sobre o João." "Você está brincando?" perguntou Eugênia, e começou a chorar, deslizando pela parede. Isabela a amparou, ajudou-a a chegar ao sofá da sala, e então viu um menino pequeno, que estava parado, hesitante na entrada do cômodo. Seu coração bateu descontroladamente. Era seu filho, Joãozinho.
sussurrou Isabela e depois sorriu. O menino sorriu de volta e dentro de Isabela foi como se um enorme iceberg tivesse se quebrado. Leva ele, gritou Eugênia. Eu não o quero. Agora que o Ricardo se foi, seu filho não me serve pra nada. Ele nunca me serviu pra nada. Foi você que o impôs a mim e ao Ricardo. O que aconteceu com o Ricardo? Isabela empalideceu ao ouvir as palavras de Eugênia. Morreu, respondeu ela, com um sorriso que mais parecia um esgar. Infarto. Leva o garoto e suma daqui. Isabela se aproximou do filho e o pegou no colo. João se agarrou ao pescoço dela, segurando-a com seus dedinhos finos. Vamos, meu amor, sussurrou Isabela, sentindo uma felicidade avassaladora. Ela pegou a bolsa que a viúva infeliz lhe jogou. Quem é você? Perguntou o menino, enquanto entravam no táxi. You? Isabela olhou nos olhos do menino e, com um movimento quase imperceptível, enxugou uma lágrima. Vamos a um lugar, e depois eu te conto tudo. Eles foram para a casa dos pais de Isabela. Ela teria uma conversa difícil com eles. Depois, precisaria cuidar dos documentos da criança. O inferno acabou, pensava ela, apertando a mãozinha do filho. Se isso não tivesse acontecido, eu teria enlouquecido. Ela abraçou João e o apertou contra si. O menino não se afastou, desenhando com o dedo no vidro do carro alguns padrões. Isabela inalava o cheiro de seu filho e sorria por entre as lágrimas. Tais sentimentos ela nunca havia experimentado antes. E dificilmente outra coisa poderia se comparar ao que acontecia dentro dela. E isso era simplesmente felicidade incondicional.